Uma mulher saiu do seu show de humor e posteriormente um crime aconteceu. O que o criminoso não esperava é que ele tinha sido filmado e a sua imagem estaria nos jornais poucas horas depois. Hoje vamos falar sobre o caso Eurydice Dixon. Esse roteiro é baseado em artigos sobre o mesmo assunto. Desde já, nós pedimos a sua colaboração interagindo com o nosso conteúdo aqui no campo de comentários, onde você pode dizer se já conhecia essa história, um detalhe que eu não falar e sugerir novos temas que serão considerados para futuros vídeos no canal. Essa interação vai fazer com que o YouTube entenda que você gostou do conteúdo e sempre te mostre os próximos vídeos, assim que publicados. Se quiser ajudar de uma outra forma, considere se tornar membro, dependendo do nível. O seu nome aparece no vídeo durante algum momento e você tem acesso antecipado ao nosso conteúdo. Existe também no YouTube o Hypar, onde você ajuda o vídeo a ser visto por mais pessoas, e o Valeu, que é o ícone de coração, onde você colabora com o canal escolhendo um valor que você quiser e fazendo isso quantas vezes achar necessário. Sobre o assunto de hoje, Eurydice Jane Dixon nasceu em novembro de 95, filha de Kate Walters e Jeremy Dixon. As fontes citam que ela tinha irmãos, mas essas fontes variam entre 2 a 4 irmãos. A vida da Eurydice foi difícil desde o início. O pai dela era um ativista político, mas a mãe dela se tornou dependente química. E quando ela tinha 7 anos, a mãe acabou falecendo por uso dessas substâncias ilícitas. A Eurydice nasceu e cresceu no subúrbio de Carlton North, localizado no centro da cidade de Melbourne, em Victoria, na Austrália. Um dos principais pontos turísticos dessa área é a Igreja Anglicana de São Miguel, construída em 1885. Atualmente, a igreja conta com 139 anos e ainda é bem preservada. De acordo com a última divulgação de dados de 2021, essa região, o subúrbio de Carlton North, conta com aproximadamente 6 mil moradores. Vivendo lá, a Eurydice sempre foi descrita como determinada, corajosa e inteligente. Ela mesma dizia que ela era uma pessoa estranha e diferente, principalmente pela sua maneira única de se vestir. Por conta disso, durante a época do colégio, ela chegou a ser alvo de chacota e de comentários dos demais alunos, e ela passou momentos ruins por isso. Ela era apaixonada por artes e acabou então se encontrando enquanto fazia algumas apresentações. Conforme ela progredia, ela foi conseguindo ter presença de palco. Depois de concluir o colégio, ela ingressou num curso de teatro da Universidade Deakin, e ela acabou então se sentindo bem confortável na categoria de stand-up comedy, onde ela usou a sua inteligência para falar de vários assuntos sérios e as suas experiências de vida de maneira engraçada no palco. Ela sempre era descrita como uma feminista convicta que conseguia ter humor o suficiente para fazer piada de si mesma e de questões sociais importantes. A princípio, ela se apresentava em grupos, porém no início de 2018, ela passou a fazer apresentações solo. A primeira vez que ela se apresentou sozinha foi no Festival Internacional de Comédia de Melbourne. Em pouco tempo, ela acabou então chamando a atenção por sua boa performance, sendo reconhecida como formidável e única no circuito de comédia. Quanto mais ela se apresentava em shows, mais ela ficava conhecida por seu talento. Quando foi em 12 de junho de 2018, a Eurydice fez uma apresentação no Highlander Bar, um local que ficava na região ali onde ela costumava se apresentar sempre. Ela apresentou um conteúdo novo nessa apresentação que foi muito bem recebido pela plateia, o que a deixou bastante feliz. Nessa data, ela estava acompanhada do namorado dela, um rapaz chamado Tony Magnuson, com quem ela se relacionava já há 4 meses. E quando essa apresentação terminou, era por volta das 10h30 da noite, o casal então saiu do local, o bar, para poderem voltar para casa. Porém, eles não iriam passar a noite toda juntos. A Eurydice acompanhou o namorado até a estação de trem, onde ele embarcou, e depois ela saiu andando para voltar para casa sozinha. Da estação de trem até onde ela morava, dava cerca de 4 km
km no máximo, em média 1 hora de caminhada, mas ela já estava acostumada a fazer esse percurso a pé. Embora estivesse sozinha, ela não tinha medo de andar desacompanhada por ali, até porque os subúrbios de Carlton North, no que diz respeito à criminalidade, apresentavam um perfil relativamente seguro, especialmente quando comparado a outras áreas urbanas. Ele tinha um índice de segurança mais alto do que a média nacional, de acordo com as fontes. No meio do caminho, quase que menos de 1 quilômetro para sua casa, ela tinha que passar por um parque chamado Princess Park. É um parque composto por vários campos. Tem campo de futebol australiano, campo de boliche, entre outros. E esse local, ele é diretamente ligado a uma universidade, a Universidade de Melbourne, mas ele é de acesso público. Uma das peculiaridades da Eurydice era que quando ela chegava nesse parque, ela tirava os sapatos para caminhar, porque ela amava sentir a grama nos pés. E isso era algo que ela fazia todas as vezes que ela passava por esse parque, porque ele já ficava bem próximo da sua casa, então ela acabou adquirindo esse costume. Minutos depois, à 00:02, ela enviou uma mensagem para o namorado dizendo que já estava quase chegando em casa e perguntando se ele também já estava chegando. Às 2:40 da madrugada, já no dia seguinte, um homem passou por essa região do Princess Park e notou que em um dos campos havia uma mulher caída. Ela parecia desacordada e ferida. Enquanto esse homem ligava para a emergência, ele também prestou os primeiros socorros nela, fazendo massagem cardíaca e respiração boca a boca. Os paramédicos chegaram lá em poucos minutos e, por mais que eles tenham feito esforços, eles não conseguiram salvar essa mulher. Como os pertences pessoais dela estavam à sua volta, ela foi rapidamente identificada e era Eurydice Jane Dixon. O local onde ela foi achada ficava a 800 metros da sua casa. Um exame revelou que a causa do falecimento foi uma compressão no pescoço, causando falta de ar. E ela também tinha traumas e marcas no rosto e no corpo, e os exames confirmaram que ocorreu ali uma violação. Essa notícia, então, rapidamente se espalhou pela comunidade. Como eu disse, era um local tranquilo, ninguém esperava que um crime assim pudesse acontecer, ainda mais nesse parque, que era bastante frequentado por todos ali da região. Logo nas primeiras horas da manhã, todos os jornais locais já estavam noticiando sobre isso, e os investigadores chegaram até a fazer um apelo para que qualquer pessoa que tivesse câmeras de vigilância na região que verificasse as imagens nos horários entre 23 horas e 3 da manhã, para saber se existia ali qualquer imagem que pudesse ajudar no caso. A polícia também pediu para que as pessoas tivessem consciência da sua própria segurança, mas essa parte do pedido da polícia foi entendido pela população como se a vítima fosse culpada por estar andando sozinha, e não que aconteceu ali uma falta de segurança na cidade. Por isso, posteriormente, o comissário de polícia se manifestou pedindo desculpas pelo que foi falado, dizendo que a corporação não tinha a intenção de dar a entender que eles estavam culpando a vítima. Como a Eurydice já tinha uma certa fama devido à sua carreira na comédia, rapidamente o caso então se tornou midiático e várias pessoas foram até o local onde ela foi encontrada para fazer um tributo e homenageá-la. Através da verificação de câmeras de vigilância que a polícia solicitou, logo imagens trouxeram um rumo para esse caso ser investigado. A polícia conseguiu ver imagens da Eurydice andando sozinha enquanto voltava para casa, e logo ficou bem claro que alguém a estava seguindo durante todo o percurso. Como não havia nenhuma imagem do momento exato em que o crime aconteceu, até então acreditava-se que quem a seguiu poderia ser o criminoso, mas também poderia ser apenas uma testemunha do crime. Ainda nas primeiras horas depois de terem encontrado a Eurydice, essas imagens foram divulgadas na esperança de que alguém identificasse essa pessoa que aparece
próximo a ela ou que a própria pessoa se apresentasse na polícia. E isso realmente acabou funcionando, porque pouco tempo depois, uma pessoa se apresentou no departamento de polícia de Broadmeadows, ainda no início da tarde de 13 de junho, mesmo dia em que ela foi encontrada. Essa pessoa era James Todd, um rapaz de 19 anos. Assim que os investigadores o viram, eles notaram que o James tinha alguns arranhões e escoriações no rosto e pescoço. Então eles logo imaginaram que ele estaria envolvido no caso. O James foi então questionado sobre por que ele foi visto nas imagens seguindo a Eurydice naquela noite, e até então ele justificou dizendo que a princípio ele achou que ela era uma pessoa bêbada caminhando e talvez em algum momento ela fizesse alguma coisa engraçada e ele queria estar perto para poder ver isso acontecer. Entretanto, nessa ocasião, a polícia já tinha feito exames nela que confirmaram que ela não tinha consumido nenhum tipo de bebida alcoólica, nenhum tipo de entorpecente, então isso desqualificava a possibilidade do James tê-la visto com algum sinal de embriaguez que desse a entender que ela estava bêbada e que algo fosse acontecer que ele pudesse achar graça. Mesmo depois disso, confrontado com todas essas informações, o James continuava a negar qualquer envolvimento no crime e garantiu que só a seguiu para ver se ela iria cair ou fazer qualquer coisa assim. Quando questionado sobre as marcas que ele tinha, ele disse que tudo aquilo tinha sido feito pelo seu gato. Depois de várias horas sobre interrogatório e negando ter conhecimento sobre o que tinha acontecido com a Eurydice, os investigadores falaram que coletariam então uma amostra de DNA dele para ser comparado com o material que foi encontrado na Eurydice. E se ele fosse realmente inocente, o exame daria negativo. E foi nesse momento que o James disse que eles não precisavam coletar o seu DNA e prontamente admitiu a sua culpa. Em sua confissão, o James contou então o que aconteceu naquela noite. Ele disse que tempos antes, depois de terminar a sua aula na faculdade por volta das 15 horas, ele saiu do prédio da faculdade com mais 3 amigos. Eles passaram em uma loja onde compraram bebidas alcoólicas e cigarro. Depois eles foram para o parque, onde eles ficaram bebendo por algumas horas e, segundo ele, também usaram outras substâncias. Até que seus amigos decidiram ir para casa, isso já era por volta das 8h30 da noite. Cada amigo pegou o seu caminho e o James disse que ele foi andando de trem entre as estações. Ele falou que comprou mais uma garrafa de bebida alcoólica. Quando foi às 22h43, ele passou pela estação chamada Flinders Street, ou Flinders Street, que foi onde ele viu pela primeira vez a Eurydice, que nesse momento ainda estava acompanhada do seu namorado. O James disse que então foi até uma lanchonete, comeu ali um fast food num local que ficava bem próximo dessa estação. Depois de comer, ele voltou para a estação e isso já era 23 horas. Nesse momento ele já viu a Eurydice se despedindo do namorado. O rapaz embarcou no trem e ela saiu andando sozinha, conforme foi contado antes. Ele então disse que ficou parado, deixou que ela passasse por ele e depois disso resolveu segui-la. Ele sempre se certificava de eventualmente se esconder e ficar longe o suficiente para que ela não notasse a sua presença, mas de um modo que ele conseguisse ver para onde ela estava indo. Quando ela tirou os sapatos já na região do parque, onde ela gostava de sentir a grama nos pés, e estava atravessando já o último campo, ele resolveu atacá-la. Ele falou que a surpreendeu por trás. O James ainda disse que ela tentou se defender, realmente, porém ele era mais forte e conseguiu contê-la. O crime então foi cometido e ele disse que só saiu de lá depois que ele tinha certeza de que ela não tinha resistido. Em seguida, ele pegou o celular dela e usou a câmera para ver as marcas que ela tinha feito no rosto dele, concluindo tudo por volta da 00:30. Ele afirmou também que no momento em que ele entrou no parque, ele tinha certeza que ele faria algo contra ela, mas que a intenção ainda não era atacá-la fatalmente. Ele só fez isso depois que
tudo começou. Aí sim essa ideia veio na cabeça dele. Depois de ter cometido tudo, então ele foi até uma outra estação chamada Royal Park, onde ele fala que se deitou num banco, dormiu por alguns minutos e quando acordou já por volta das 3h55 da madrugada, ele voltou ao Princess Park para ver ali o que tinha acontecido depois disso, e nesse momento o local já estava cercado pela polícia. Inclusive um dos policiais orientou que ele saísse do lugar porque ali agora era uma cena de um crime. Às 5h50 ele pegou então um trem para casa. Às 6h37 ele já estava no seu quarto e usou o seu tablet para fazer buscas sobre notícias do caso. As fontes falam ainda que depois de ter cometido todo esse crime, voltado à cena do crime, ido até em casa e ainda procurado notícias sobre o crime que ele tinha acabado de cometer, ele decidiu consumir conteúdo adulto, além de pesquisar mais notícias sobre o caso para saber o que estava acontecendo, se já havia alguma informação sobre o culpado, se alguém já era suspeito. Já no fim da tarde desse dia, às 18h34, ele recebeu então uma ligação de um amigo dele dizendo que ele tinha aparecido em algumas imagens que estavam sendo transmitidas em vários veículos de comunicação, imagens essas já relacionadas ao crime, e nesse momento ele decidiu então ir até o departamento de polícia por sua própria vontade. Com essa confissão, o James foi então preso e acusado do crime contra Eurídice. Mas isso não era tudo. Durante as investigações, a polícia descobriu indícios de que o James já fantasiava cometer o crime que ele cometeu. E isso foi descoberto depois que a história do James foi conhecida. O James, que era o James Todd, ele era o filho do meio entre 3 irmãos. Ele nasceu e viveu sempre num ambiente descrito como miserável. A mãe dele tinha problemas psicológicos e ela não se preocupava mais com a higiene e os afazeres domésticos. A casa dele era repleta de lixo e várias partes da casa estavam já apodrecidas e até o chão da cozinha já estava condenado. Todo o ambiente da casa já exalava um cheiro pútrido. Para se ter uma ideia, um dos investigadores que foi atrás dessas informações disse que a casa do James era um dos ambientes mais extremos que ele já tinha presenciado. Quando ainda era bem jovem, o James foi diagnosticado com um transtorno do espectro autista, apresentando hiperfoco em determinados interesses. Quando ele completou 12 anos, ele foi enviado para o Serviço de Saúde Mental, porque ele passou a apresentar comportamento de raiva contra as pessoas. Ele recebeu tratamento para lidar com seus problemas emocionais, mas mesmo assim, nessa época ele passou a ter o máximo tempo possível fora de casa, onde ele ficava vagando pelas ruas sem destino. Dados dos históricos de pesquisas dele pela internet confirmaram que desde os 11 anos ele passou a consumir conteúdo adulto e conforme foi crescendo, ele foi procurando cada vez mais conteúdo relacionado a atos sem limites e ainda relacionados a conteúdo adulto, até chegar a vídeos com conteúdo que resultavam em falecimentos. O James então criou dentro de si uma vontade de cometer atos parecidos contra mulheres antes de atacá-las de forma que elas não resistiriam. E algum tempo antes, ele teria até de forma consentida realizado uma espécie de experiência durante uma relação com a sua namorada, colocando as mãos no pescoço dela e pressionando até que ela pedisse para parar quando já estava desconfortável. Para a promotoria, tudo isso deixava então evidente que o James já planejava passar por aquela situação há muito tempo e que na primeira oportunidade que teve, ao ver alguém que ele considerou indefeso e desacompanhado, ele realizou as suas vontades. Muitas pessoas se reuniram no parque onde tudo aconteceu, segurando velas em um ato simbólico de estarem iluminando o caminho da Eurídice. Vigílias e manifestações foram realizadas em várias cidades do país, principalmente por mulheres
que exigiam mais segurança. O primeiro-ministro da época chegou a fazer um discurso dizendo que a Eurídice teria que ter conseguido atravessar o parque com a mesma segurança e tranquilidade que ela atravessaria de um cômodo a outro na sua casa, que essa seria uma vida justa. Ele também prometeu fazer melhorias para que todas as mulheres do país se sentissem mais seguras e pediu que as pessoas parassem de praticar atos motivados por preconceitos de gênero contra as mulheres, principalmente. Quando foi na segunda-feira, 6 dias depois do crime, o memorial que havia sido erguido para lembrar sobre o caso da Eurídice havia sido vandalizado com um desenho ofensivo. As pessoas ficaram horrorizadas com o ato e a polícia então prometeu que encontraria o responsável e o levaria à justiça. A pessoa identificada por ter cometido esse ato de vandalismo foi Andrew Nock, um homem de 29 anos, que se declarava ativista dos direitos dos homens. Ele disse que tinha ficado irritado com o fato do crime contra a Eurídice ter causado repulsa, aversão aos homens. E isso acabou o perturbando ao ponto dele querer fazer uma espécie de declaração dos direitos dos homens, cometendo esse ato de vandalismo. O objetivo dele, na verdade, segundo ele, era causar o máximo de indignação. Ele foi então acusado de danos criminais e vandalismo, onde ele se declarou culpado. Ele foi sentenciado a 200 horas de trabalho comunitário e a pagar $20 mil referente à conta da limpeza do local que ele vandalizou, e também teria que se submeter a um programa de reabilitação de comportamento masculino. Porém, ele faltou em 5 turnos do programa de reabilitação e também viajou para outro país sem autorização prévia. E por isso, ele foi capturado pela polícia, preso e condenado a 5 meses de prisão. Voltando então ao James, que até então já estava na cadeia, ele compareceu a um tribunal de Melbourne e o advogado de defesa dele queria que os dados dele fossem mantidos em sigilo, porque se ele fosse identificado, segundo seu advogado, isso poderia colocá-lo em risco. Mas isso foi negado. Ele foi então acusado, se declarou culpado. Como o rosto dele apareceu em vários jornais, o James precisou ser colocado em uma cela especial porque outros presos queriam agredi-lo. O julgamento dele ocorreu em 2 de setembro de 2019, onde seus advogados tentaram diminuir a sua pena, alegando que o transtorno do espectro autista, uma condição de desenvolvimento neurológico que afeta a maneira como uma pessoa percebe o mundo e interage com outras pessoas, teria sido algo que influenciou suas atitudes e que isso diminuía sua culpabilidade. Porém, isso foi prontamente desacreditado por especialistas psiquiátricos. Alguns amigos dele testemunharam também no tribunal. Todos eles afirmaram que, embora ele tenha tido uma vida considerada disfuncional, crescido em um lar inadequado, ele nunca tinha apresentado nenhum comportamento agressivo contra qualquer um. Pelo contrário, ele sempre era gentil e educado, principalmente com mulheres. Eles também disseram que o James sempre pareceu uma pessoa comum, visto muito feliz sempre, inclusive era o tipo de pessoa que era procurado por outras pessoas como conselheiro. Mas a promotoria apresentou que o James tinha sinais de transtornos de personalidade, como por exemplo o fato de não ter demonstrado nenhum sentimento ou arrependimento em ter cometido aquele crime. Pelo contrário, é dito que ele dormiu por algumas horas, depois voltou ao local para ver novamente o que tinha feito, além de fazer pesquisas para saber como estavam as investigações, entre ter consumido conteúdo adulto extremo, parecido com o que ele tinha acabado de fazer. Exames também concluíram que ele sofria de uma condição associada a fantasias extremas. No tribunal, o James então afirmou que realmente ele não sentia arrependimentos. Foi apresentado que ele tinha uma chance muito limitada para ser reabilitado e que se ele fosse colocado em liberdade, ele tinha uma alta chance de voltar
a cometer o mesmo tipo de crime. Então ele foi condenado à prisão perpétua, com o mínimo de 35 anos para poder solicitar uma revisão do caso e uma possível condicional. Isso ocorrerá quando ele tiver 54 anos em 2054. O James apelou da sua sentença, alegando que era uma pena desproporcional ao seu crime, mas o recurso foi negado. Em março de 2019, o governo do estado de Victoria anunciou que custearia bolsas para comediantes através de um programa chamado Stand Up, em memória de Eurydice Dixon. Essa é uma bolsa oferecida, em sua maioria para mulheres, para manter a memória da sua força e determinação feminina. O caso da Eurydice ainda é muito lembrado em todo o país como um símbolo de resistência feminina. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só. E até mais.